Continuando então a nossa aula de geometria plana, nós vamos entrar agora num capítulo chamado polígonos. Os polígonos, né, são qualquer figura que vocês imaginarem fechada. Está aqui então. É uma figura geométrica fechada, limitadas por segmentos de reta. O que era um segmento de reta? Eu tinha uma reta, tinha dois pontos, eu tenho um segmento de reta. Tá? Essa conceituação de polígono vem também de encontro o que a gente chama de linha poligonal, que é uma sucessão de segmentos consecutivos. Só que na linha poligonal, tá, eu posso ter uma linha poligonal aberta, né, como posso ter uma linha poligonal fechada, que vai de encontro ao nosso conceito de polígonos. Tá? Nós vamos utilizar mais linha poligonal ou simplesmente poligonal pela simplicidade dos nomes, porque os polígonos vão ser classificados de acordo com o número de lados. Por exemplo, eu tenho aqui 3 lados, um polígono, ó, segmentos de retas, né? Limitado aqui, limitando o meu espaço. Esse aqui era o nosso triângulo, ou também chamado de trilátero, se fosse classificado conforme os lados ou conforme os ângulos. Se eu tiver com 4 lados, com 4 lados, eu já tenho um quadrilátero ou quadrângulo. Quase ninguém usa. Nós começamos com a definição com ângulos, depois já passamos para lado, a classificação fica mais fácil. Com 5 lados seria o pentágono, com 6, hexágono. Só que depois de 20, esses nomes começam a ficar muito complicados, muito difícil de você guardar, de memorizar. Então se volta para a linha poligonal, que é mais simples. Dizer assim, em vez de chamar pelo número de lados, classificando como polígono, é mais fácil dizer que sim, ó. Em vez de hexágono, 6 lados, é uma linha poligonal ou simplesmente poligonal de 6 lados. Quando tiver 20, é mais fácil de classificar como linha poligonal, é uma poligonal de 20 lados, de 30 lados, de 50 lados, como pelo nome do polígono, que praticamente ninguém vai guardar isso, um polígono de 57 lados. Então, se leva para a classificação de linha poligonal. Poligonal aberta, como eu disse, pode ser uma poligonal aberta ou poligonal fechada. Tá? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Esse nosso polígono, tá? Nós podemos obter vários dados desse polígono. Vamos ver primeiro o chamado perímetro. Então, vamos ver o que é um perímetro. Perímetro. O símbolo do perímetro, 2P. Tá? Então eu tenho um polígono, tá? E quero achar o seu perímetro. 5 metros, 7 metros e 4 metros. Então, o perímetro é a soma dos lados. Tá? Então, o nosso 2P é igual a 8 metros, mais 5 metros, mais 7 metros e mais 4 metros. Assim eu tenho o meu perímetro, 24 metros. O 2P, que é o perímetro, 24 metros. Agora tem outro conceito. Aqui, ó.
o semiperímetro. A simbologia P. Tá? Então, usando esse exemplo aqui de cima, se eu tenho o perímetro, igual a 24 metros e quero o semiperímetro, é só tirar o 2 dali e passar para baixo, que está multiplicando 24 metros sobre 2, aonde o perímetro, então, ou o semiperímetro, metade, 12 metros. Tá? Então, o que vale aqui para calcular o perímetro de um quadrilátero, vale para um de 5, 10, 20, 50 lados da mesma forma. Não misturar aqui o 2P com P. Tá? O P é semiperímetro, o 2P que é o perímetro da figura. Outro conceitozinho que pode aparecer aqui é a chamada diagonal. O que é a diagonal de um polígono? Ó, vamos fazer o polígono aqui. Peguei um polígono aqui de 5 lados, né? A diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Tá? Segmento de reta que vai ligar dois vértices não consecutivos. Então, em cada vértice desse, eu posso traçar diagonais para ligar vértices não consecutivos. Vou pegar o A, por exemplo. O A tem aqui uma diagonal. O A ali por C. Mais algum? Não. Né? O A só pode fazer esses dois. O B poderia fazer esse aqui e com o D. Tá? O D, vocês notam que a diagonal ela fica duplicada. Ó. Aí é a mesma de A para D, de D para A. Então não tem sentido dizer que aqui existe uma diagonal. A mesma coisa de A para C, uma diagonal. É a mesma de C para A. Então já está pronto. Quem é que sobrou mais aqui ainda? Sobrou só o E. O E eu posso ligar lá com o C. Tem mais alguma? Não tem mais nada. O C para o E é a mesma diagonal que eu tenho de E para C. Tanto que dá de se calcular. Antes de fazer esses tracinhos todos aí, vocês imaginem essa figura com 5 lados. Se eu quisesse fazer o cálculo da diagonal de um polígono de 20 lados, não ia conseguir graficamente. Então ela tem uma fórmula conforme o N. O N é o número de lados. Número de lados do nosso polígono. É o número de lados, N, que multiplica N menos 3 sobre 2. 3 por quê? 3 é o mínimo que eu tenho que fazer, que é um triângulo, né? Sempre vai ser maior até. 2, o 2 aparece por causa da duplicidade, como eu disse, tem a diagonal de E para C, na hora do cálculo vai aparecer de C para E também. Então, no fundo, eu tenho que dividir por 2 esse somatório que eu fiz. Ó, naquele nosso exemplo ali, nós conseguimos 2, 3, 4, 5 diagonais, né? Se eu fosse aplicar a fórmula para calcular a diagonal, ia ficar o número 5, que é o número de lados, 5 menos 3 sobre 2, que ia ficar o 5 vezes 2 sobre 2, ou 10 sobre 2, número de diagonais 5, tá? Então é mais fácil o cálculo do que você está fazendo graficamente para achar o número de diagonais de um polígono, tá? Essas duas equações são as principais aí para iniciar, perímetro e diagonais. Muito mais
o perímetro do que diagonais. Mas tem casos que eu preciso calcular o número de diagonais também, tá?